onde o céu e o mar se encontram, onde as ondas adoçam. Não duvide, Rip-Tip, que no leste absoluto está tudo o que procura encontrar. Quando ainda era um filhote no berço, Rip-Tip, o rato, escutou essa canção de uma dríade do bosque. Pode parecer aquele tipo de profecia confusa, mas esse sortilégio o perseguiu a vida toda. Por que ir pro leste? O que tem pra lá? O povo de Nárnia não sabia muito bem o que tinha para aquele lado. Será que tem dragões? Será que vão chegar na borda do mundo e cair? Ninguém sabia. Havia rumores de que era sempre do Oriente que o grande leão vinha, que lá se encontrava o país de Aslan. Alguns episódios atrás, falei sobre o príncipe Caspian fugindo para proteger sua própria vida. As histórias que ele escutou durante tanto tempo tornaram-se o refúgio para onde sua jornada começa. Para aquela verdade mais verdadeira, para a velha Nárnia. Um de seus habitantes vinha a ser um rato falante, o que parece bem cômico de início. É um rato e ele fala. Você já viu aqueles filmes que mostram animais pequenos interagindo com os humanos? Stuart Little, Garfield, Hop, Alvin e os esquilos. Muitas vezes eles são um alívio cômico. Possuem uma voz mais fina, falam mais rápido, enfim. Mas Rip-Tip é diferente. Ele é o líder dos ratos falantes. Ele carrega toda a dignidade de um povo. Pode-se dizer que sua honra é inversamente proporcional a seu tamanho físico. Rip-Tip é um guerreiro, corajoso e disposto a lutar. Sua postura é uma resposta ao mundo. Uma resposta que foi construída desde pequeno, quando ouviu que lá no leste havia algo para ele. O que é esse algo? Nem o rato sabia. Mas lá estava ele, em mais uma crônica de Nárnia, a viagem do peregrino da alvorada. A história começa com uma premissa simples. Caspian está em uma missão para encontrar 7 lordes perdidos, uma obrigação real. Os demais, em sua maioria, têm missões, deveres ou outras coisas para resolver. Só o rato mirava o leste, simples assim, a própria direção. Existe uma diferença entre ter um objetivo e ter uma orientação. Um objetivo é algo que você conquista e encerra. Uma orientação é algo que organiza toda a sua vida e que, no fundo, você nunca termina de perseguir. Existe um personagem que serve de contraponto ao rato. Chama-se Eustáquio. Ele é primo dos irmãos Pevensie, aqueles que reinaram em Nárnia muito tempo atrás. Só que Eustáquio não se parece muito com eles. É arrogante, covarde, egoísta, o oposto de tudo aquilo que o rato admira. Eustáquio tem um único objetivo: voltar para casa. Acontece que ele foi parar nessa aventura porque quando Edmundo e Lúcia foram transportados para lá, por acaso ele tinha acabado de entrar no mesmo quarto que as crianças. Essa antítese entre os personagens foi um prenúncio para o que viria a seguir: briga. Quando os dois se encontraram pela primeira vez, Eustáquio vê só um rato e trata como tal, chega a agarrá-lo pelo rabo com escárnio. Rip-Tip responde à altura, desafiando-o para um duelo. Eustáquio recusa, dizendo ser pacifista. Então o rato começa a chicoteá-lo com a espada até arrancar um pedido de desculpas. É cômico, mas tem uma lição aqui. Rip-Tip não tolera que a covardia se disfarce de princípio. Ele não tolera o auto-engano. É alguém que vive em plena honestidade, como um livro aberto. Não se acende uma vela para escondê-la. Assim também, aqueles que demonstram o que é bom não devem ter medo de serem vistos fazendo o bem. É por isso que eles não têm medo da luz. Assim é o rato. Mas aqueles que fazem o que é errado se escondem, fazem o mal onde ninguém possa ver. Eustáquio era um mestre na arte do auto-engano. Não só fazia o que era errado escondido, mas se esforçava sempre para se posicionar como aquele que estava certo. Pode ser uma postura deplorável, mas é importante que eu e você confessemos que todo mundo já agiu assim em algum momento. Todo mundo já se escondeu para fazer o que é mal, nem que isso pareça algo pequeno.
Bom, pelo menos eu confesso aqui que em matéria de identificação me enxergo mais em Eustáquio que no rato. Para sair do escuro, é preciso vir para a luz. Isso significa que agora seus erros devem ser postos à vista, devem ser enfrentados. Um processo doloroso, mas necessário. Foi justamente isso que ocorreu. Eustáquio, movido pela ganância, rouba tesouros de uma ilha e acorda transformado em dragão. É como se toda sua feiura fosse posta às vistas de todos. O menino percebeu que não era tão bom quanto pensava ser. Todos ficam desconfortáveis com a criatura, mas essa maldição se provou ser uma providência divina. Riptip senta ao lado do dragão todas as noites. Conta histórias de heróis, de batalhas, de nobreza, de pessoas que saíram de grandes prosperidades para a desgraça, mas que recobraram suas posições anteriores. Como se dissesse que há um caminho para a conversão dos maus. E assim é, alguns males existem para que um bem maior seja tirado deles. A conversão de Eustáquio foi possível porque havia alguém por perto que já havia feito as pazes com suas próprias limitações. Nascer pequeno e aparentemente frágil em um mundo com magia, gigantes e poderes além da compreensão foi a dádiva de Riptip. Foi o ponto de partida para uma coragem que o levou longe, muito longe, até o fim do mundo. É então que a profecia do berço ressoa com um novo peso, quando o rato diz: lá onde é doce o mar, Riptip, não há que duvidar, ao extremo leste acaba de chegar. Não havia mais o que esperar. O rato jogou sua espada ao mar, subiu em seu pequeno bote, se despediu e começou a remar sozinho em direção a uma onda enorme, verde e imóvel, que marcava o fim daquele mundo. Subiu a onda e desapareceu. Foi a última vez que o viram nesse mundo. Exatamente como a canção havia dito, algo esperava lá. Somos todos como cegos que andam batendo suas bengalas no chão à frente para saber se podem prosseguir em passos penosos, confiando no nosso tato e nas vozes que escutamos. Só que em algum momento, a bengala já não encosta em mais nada. Pode ser que haja um vale à frente, pode ser um precipício. Quando a voz que se escuta diz que há chão seguro do outro lado, nesse momento a bengala já não tem mais serventia. É preciso pular. Esse salto é a derradeira fé. A figura do nobre cavaleiro ficou para trás, junto com a lâmina que esteve ao seu lado em muitas batalhas. O que isso nos ensina? Que mesmo as grandes virtudes servem a um único Senhor. Que por mais que não saibamos o que exatamente está no leste, de fato há algo no fim da jornada. Mas é preciso deixar algo para trás. Essa é a passagem da velha para a nova vida. Não tinha como deixar de conectar essa história à ressurreição de Jesus, simbolizada pela Páscoa. A jornada do peregrino da alvorada, e sobretudo de Riptip, é, nos próprios dizeres do autor, uma jornada espiritual. Em João 20, de 1 a 10, vemos que o sepulcro vazio foi encontrado por Maria Madalena. Os discípulos vão correndo ao local. O corpo do mestre já não estava mais lá. A passagem de João 29 nos diz que, até então, não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Era necessário que a velha vida fosse deixada para trás. E também era necessário que os discípulos corressem em direção à nova vida. Quando estava em meio à jornada, a bordo do peregrino da alvorada, e antes de chegar ao extremo do mundo, Riptip mostra sua determinação em correr a corrida para alcançar o prêmio incorruptível. Ele disse: enquanto puder, navegarei para o oriente no peregrino. Quando o perder, remarei no meu bote. Quando o bote for ao fundo, nadarei com as minhas patas. E quando não puder nadar mais, se ainda não tiver chegado no país de Aslan, ou atingido a extremidade do mundo, afundarei com o nariz voltado para o leste.
Que com essa Páscoa você lembre de correr a corrida para alcançar o prêmio, deixando para trás o peso da velha vida. Agradeço por ter chegado até aqui. Se gostou e quer continuar comigo nessa jornada, curta o episódio, siga o convite à verdade. Fala aí embaixo o que achou do episódio. Até a próxima e feliz Páscoa!